Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse episódio super especial, quero te falar uma coisa. Se inscreva agora nesse canal, para você não perder nenhuma dessas grandiosas entrevistas que eu tenho certeza que vão te trazer insights, sacadas, ensinamentos, conselhos que podem mudar os rumos da sua advocacia. Portanto, se inscreva aí, curte, comenta, faz todas as coisas necessárias para esse algoritmo entender que, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo agrega, esse conteúdo ajuda. Vamos impulsionar ele para mais pessoas? Vamos lá? Faz isso agora, sem procrastinação. Vamos para cima, seguimos no episódio. Senhoras e senhores, estou aqui num momento especial porque eu vou entrevistar uma pessoa que faz parte da nossa caminhada há muito tempo. Eu me lembro que a primeira vez que essa nossa convidada esteve conosco foi numa madrugada, quando a gente se reunia nas madrugadas para falar de direito penal, processo penal. E hoje eu estou aqui para apresentar essa obra dela aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha que capa que ficou linda. A obra é Bis in Idem, História, Teoria e Perspectivas. Eu brincava aqui há pouco que é um tratado sobre bis in idem, porque tem, olha, deixa eu ver aqui na última página, 605 páginas, turma. Assim, esgotou tudo que tem para falar do mundo sobre o tema, tá aqui, por essa editora que é a Marcial Ponce, tem feito um trabalho extraordinário. E a nossa convidada de hoje é a querida, grande jurista, Kate Saboia. Minha amiga, obrigado pela presença. Feliz que deu certo de te receber aqui, viu? Eu que agradeço, André. Prazer grande revê-lo. E em um horário, como você bem falou, mais comercial, não é? A primeira vez que eu tive o prazer de conhecer virtualmente André foi durante a pandemia. Verdade. E havia sido convidada para dar uma aula sobre um tema de direito penal às 5 horas da manhã. Eu achei que era trollagem, era alguma coisa religiosa, alguma oração. E aí uma amiga querida, Natália, que foi a portadora do convite, ela disse, não, é um grupo sério e um grupo que estuda às 5 horas da manhã. E isso me marcou profundamente, de fato, foi uma experiência incrível. Eu não sei se o grupo ainda continua se reunindo às 5 da manhã. Não, abandonaram essas práticas. Mas foi muito interessante. E Kate, vamos lá. Queria falar um pouco do seu livro, mas primeiro sobre a autora. Para quem não te conhece ainda, quem é Kate Saboia? Kate Saboia é do Rio Grande do Norte. Eu sou juíza lá no Rio Grande do Norte há alguns anos. Também sou professora da Universidade Federal na área de Direito Penal. Essa é o meu enfoque principal de pesquisa, as ciências criminais, e na jurisdição, curiosamente, eu sou juíza de execução fiscal. São dois mundos, né, que me fascinam, tanto a gestão judiciária, que é a execução fiscal, é muito mais voltado à gestão do que a cognição em sentido estrito, e as ciências criminais, que eu gostei muito, André, de uma frase que eu li de Fernanda Torres esses dias, quando ela disse que ser monogâmico também é um ato de resistência. E aí, no direito penal, foi o meu primeiro amor, desde o primeiro dia de aula, e eu mantenho-me absolutamente fiel às ciências criminais desde então, desde o primeiro dia de aula. Muitos alunos abandonam ao longo dos anos as ciências criminais. A advocacia criminal é um percurso muito árduo, a jurisdição criminal também, mas eu nunca abandonei. Que legal. Agora, vamos lá. Sou doutora pela UERJ, sou mestre pela UFRN, tive oportunidade de ser bolsista pela CAPES em estágio doutoral na Universidade de Castilha-La Mancha, e também fui bolsista pelo Max Planck de Freiburg, que é de Ciências Criminais. E muito legal. Foram nessas instâncias de estudo, por ocasião do doutorado na UERJ, que eu fiz a pesquisa, né, sobre o Bis in Idem, a sua história, os seus construtos teóricos e suas perspectivas de aplicabilidade, tanto
na perspectiva europeia, quanto também na perspectiva brasileira. E agora, 10 anos após o término do meu doutorado, eu republico e atualizo a pesquisa sobre o Nebis in idem pela editora Marcial Pons, que muito me orgulha, que é uma prestigiosa editora, absolutamente comprometida com a qualidade dos seus trabalhos publicados. Agora vamos lá, me conta um negócio. Por que pesquisar sobre esse tema? Eu lembro de um filme muito antigo chamado Double Jeopardy, Duplo Risco, onde uma mulher, o início do filme é uma explosão, uma lancha, era uma família, o marido, a mulher e uma criança, há uma explosão e aparece um corpo que supostamente é atribuído à morte do marido dessa mulher. Por uma questão de investigações opacas, a mulher é condenada à prisão pela suposta morte do marido e perde a guarda do filho. Quando ela está presa, em uma das ocasiões que ela telefona para falar com o filho, ela escuta a voz do seu marido, que estava morto. E aí ela começa a conversar com uma detenta que dividia a cela com ela, e a detenta fala da cláusula constitucional norte-americana do Double Jeopardy, que ninguém é condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Então ela resolve, ao ter a sua liberdade provisória, buscar o marido para então matá-lo, considerando que, de acordo com o que a detenta havia falado, ela não seria mais condenada pelo crime que ela já tinha cumprido a pena. E aí, ficção, o filme, quando acaba o filme, eu fico a me perguntar se fosse um exemplo real, o que ocorreria. E aí me veio também, na ficção, suponhamos que alguém espere prescrever um fato e 30 anos após, ou dentro do prazo prescricional, eu ficava pensando esses exemplos, resolvesse escrever um livro, como eu enganei a todos e como eu consegui me desvencilhar. Então, em razão disso, eu comecei a pesquisar, e aí é engraçado que a primeira dúvida foi non bis in idem ou ne bis in idem. Por quê? Não é? E aí começou, né? Non, ne. E aí eu também ficava... E nos Estados Unidos, a ficção do filme, se fosse no Brasil... E lembrava também de certidões de óbitos falsas, que para o Supremo Tribunal Federal não faz coisa julgada material. Quando se atesta que a declaração de óbito é falsa, o processo pode ser reaberto. E aí vieram essas dúvidas e eu me recordo que havia, no ano de, salvo engano, 2004, por ocasião das reuniões preparatórias da Associação Internacional de Direito Penal, houve um relatório dos países membros da IDP sobre o Nebis in idem. E foi a primeira vez que eu li um artigo do professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu, que foi meu orientador na UERJ sobre o assunto. Era um relatório sobre o estado de arte, então, do Nebis in idem no Brasil. E aí, quando eu fui ler em aspecto comparativo com outros países, inclusive com países da América do Sul, me veio aquela triste realidade do quão, à época, né, nós estávamos com um gap de atraso nessas discussões. Muito legal. E aí eu me interessei seriamente a estudar o assunto, inicialmente numa perspectiva de coisa julgada, que aí eu descobri depois que é uma perspectiva equivocada. Não se há de confundir coisa julgada com Nebis in idem. O Nebis in idem ele é muito mais amplo, ele tem um espectro protetivo para além da coisa julgada. A coisa julgada é um dos seus efeitos, mas o Nebis in idem é muito mais do que efeitos de coisa julgada. Antes da gente entrar nessas perspectivas, eu queria perguntar sobre uma coisa aqui, que é o seguinte: eu vi que nós tivemos aqui uma apresentação muitíssimo especial. A apresentação do ministro Luiz Roberto Barroso, né?
Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso foi escolhido para fazer a apresentação dessa obra, primeiro por razões afetivas. Eu tive a grata satisfação, neste biênio de sua presidência, auxiliá-lo no Conselho Nacional de Justiça. Então, por questões afetivas, por questões de admiração, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele muito engrandece a magistratura brasileira e é dele uma das principais divergências dos processos dos atos de 8 de janeiro no que diz respeito à dúplice valoração de aspectos fáticos em crimes que aparentemente indicam um concurso de tipos penais, ou concurso aparente de tipos penais. Então, ele tem uma divergência em seus votos, e por razões afetivas, por razões institucionais, e também, né, como um marco aí de resistência no que diz respeito a essa necessidade de se fazer valer o espectro protetivo secular do nebis in idem, o ministro Barroso foi convidado e muito me honrou em ter aceitado ao meu convite, ter prefaciado a obra. E o que muito me orgulha é que nos primeiros parágrafos ele diz que para trabalhar com ele não precisa ser apenas bom, tem que ser gente boa também. E é isso, ele além de ter essa excelência acadêmica, ele também é alguém extremamente acolhedor e que muito congrega a todos que com ele trabalha. Além disso, eu tive a satisfação de ter a obra apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que, sem sombra de dúvida, no que diz respeito à densificação do nebis in idem, é um dos principais expoentes, eu diria que não apenas da jurisprudência brasileira, mas hoje está na vanguarda das cortes constitucionais do mundo, porque em julgamentos ainda pré-pandemia, vamos dizer assim, no ano 2019, o ministro Gilmar Mendes ele dá transnacionalidade ao nebis in idem num caso de lavagem de dinheiro de um brasileiro que foi condenado na Suíça e aqui no Brasil pelos mesmos fatos ocorridos no território suíço, fatos apurados, julgados, e a esses fatos imputado a pena no território suíço e pena cumprida. Todavia, do dinheiro decorrente do tráfico de drogas, o brasileiro abriu no Brasil empresas de fachada e, hipoteticamente, praticou atos que se subsumem ao crime de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado também na Suíça por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em razão desses efeitos transnacionais do fato criminoso praticado na Suíça, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público Federal, ofereceu denúncia que foi aceita pelo TRF3 em primeiro grau. A denúncia foi confirmada pelo TRF3. O STJ, por maioria, confirmou a justa causa da ação penal. E o ministro Gilmar Mendes, em um julgamento histórico na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, fez valer o que diz a Convenção, o Pacto São José da Costa Rica, no artigo 8º, e deu interpretação conforme ao Código Penal no que diz respeito ao nebis in idem transnacional. É o primeiro julgamento de Corte Constitucional nesse sentido, porque o nebis in idem ele é um direito fundamental, é um direito humano, todavia os tratados que o reconhecem dão a ele dimensão de direito interno. E o ministro Gilmar Mendes, então, de forma inovadora e vanguarda, ele admite a transnacionalidade desse direito fundamental. Turma, não preciso dizer nada, né? Você já tem todos os motivos para comprar esse livro e devorar. A mulher entende do assunto e não fez uma pesquisinha rasa, não. Fez uma pesquisa robusta. E você pode ter acesso. Já está disponível para comprar? Já está disponível para venda no site da Marcial Pons. É fácil, marcialpons.com.br, e lá é possível adquirir
a obra Nebis in Idem, História, Teoria e Perspectivas. Vamos lá. Ó, eu vou te dar aqui a obra agora, vou acompanhando aqui pelo celular, pra gente viajar um pouco nessas perspectivas. Eu queria te escutar aqui sobre o seguinte, a gente tem um público aqui muito grande, que atua, assim, são dois grandes perspectivas dos advogados que nos seguem. Tem a perspectiva da advocacia tradicional, que é composta normalmente muito pela lei de drogas, tribunal do júri, crimes comuns, e tem o pessoal ali que atua mais na perspectiva empresarial, que envolve lavagem, ORCRIM e todas as crimes fiscais e todas as perspectivas que desdobram disso. Eu queria, na sequência, falar um pouco da história, mas para o pessoal ver aqui que o livro também pode atender essas perspectivas de reflexões práticas que podem trazer boas teses para o processo que eles estão atuando, nessa perspectiva da advocacia tradicional, digamos assim. Quais são as decisões mais clássicas que você se recorda? Pô, são um livro de 605 páginas, né? Que você se recorda ali, que são mais marcantes na jurisprudência, que a advocacia precisa bater, precisa combater. Fala, André, isso aqui é uma situação clara, que o legislador já pensou e está havendo uma dupla punição pela mesma circunstância, pelo mesmo fato. Na advocacia tradicional, tem algum exemplo assim marcante? Vamos lá. Antes de responder a sua pergunta, e acho que essa explicação ajudará as demais indagações. Fantástico. É importante que, ao pensar em Nebis in Idem, a gente compreenda que ele tem uma tríplice dimensão de proteção. Fantástico. Então, a dimensão clássica, vamos dizer assim, é uma dimensão que eu chamo material. Essa dimensão material, ela proíbe revaloração de fatos. Fatos aqui compreendido como substrato fático, não é como tipificação, não é em relação a diploma normativo, é o fato material. Então essa é a dimensão clássica. A dimensão processual é a dimensão da coisa julgada, e não apenas da coisa julgada, mas também uma dimensão de não ser processado mais de uma vez, e depois a gente pode se aprofundar nisso, e tem uma outra dimensão que eu chamo de transversal. A dimensão transversal é o passeio entre os ramos do direito punitivo estatal. Para ser mais específico, direito penal, direito administrativo sancionador. Perfeito. E para alguns, direito disciplinar. Eu não abordei o direito disciplinar no livro, mas há excelentes obras, como do professor Sandro Desan, salvo engano, é o sobrenome, e do meu amigo Antônio Rodrigo Machado, aqui do Distrito Federal, sobre o Nebis in Idem, nessa transversalidade entre direito penal e direito disciplinar, especialmente no que diz respeito a crimes militares e infrações disciplinares de natureza militar. Mas a minha abordagem é a abordagem da dimensão material, da dimensão processual e da dimensão transversal entre ramos estatais punitivos na perspectiva não reparatória. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que ter é que o conceito de pena para fazer valer a incidência do Nebis in Idem não é aquele conceito legal do direito penal que diz que as penas são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Vai além disso. Tudo que foi imposto como resposta por um ato infracional, ato ilícito, seja crime, seja infração de natureza administrativa sancionadora, e se essa resposta do Estado não tiver natureza reparatória, na perspectiva de não vai para a vítima, é pena. Pena no aspecto de resposta sancionatória estatal. Então, é possível a incidência do Nebis in Idem. Em tese, é possível, é pena. Pena na perspectiva de não é reparação. Perfeito. Depois, no aspecto da advocacia tradicional, o mais importante é a dimensão material quanto à revaloração das circunstâncias de pena. Quando a Constituição traz, o princípio constitucional da individualização da pena, ele tem
semelhantemente ao nebis-in idem, tríplice dimensão. Individualização pelo legislador, individualização pelo juiz quando da aplicação dos marcos abstratos e a individualização quando da execução. Então, na lei de drogas e em todos os conflitos aparentes de tipos, que é muito possível hoje, por exemplo, coação de processo, crime clássico do 344 do Código Penal, coação processual em seu sentido ontológico da lei de Orcrim, da lei dos atos terroristas. É possível haver a incidência desses 3 tipos em relação a mesmos fatos? Então, um dos aspectos que fundamentam o conflito aparente de tipos é o nebis-in idem. Então, na advocacia clássica, é imprescindível que um advogado em sua peça de defesa para fins de reação defensiva absolutamente efetiva, ele tem um domínio desses aspectos de subsunção típica, da valoração jurídica dada pelo Ministério Público. E essa valoração jurídica é importante que seja do ponto de vista do substrato material, sob pena de fraude a etiquetas. O que é fraude a etiquetas? Você dizer, não, isso aqui está no Código Penal, e isso aqui está na Lei de Organização Criminosa. Logo, são valorações distintas, não necessariamente. Porque, para o nebis-in idem, o que importa na sua dimensão material é a ontologia dos fatos. O que é a ontologia dos fatos? O âmago do fato. Então, pouco importa que aquele fato pode, em tese, incidir no Código Penal, no artigo X, ou também no Código Penal, no artigo Y, e em uma lei extravagante. A lei extravagante hoje, eu acredito que é uma das mais utilizadas, até na advocacia clássica, pelo Ministério Público, é a Lei da Organização Criminosa, que hoje substitui o antigo crime de quadrilha do Código Penal, que era muito comum em crimes praticados por mais de um agente, a incidência hipotética desse tipo penal, antigamente quadrilha ou associação criminosa de hoje, mas, a depender do contexto, e acontece muito em tráfico de drogas, para além do tráfico de drogas, a incidência de algum dos tipos penais previstos na Lei de Organização Criminosa. Então, é preciso valorar se aquele conteúdo do injusto foi valorado pelo legislador em um outro tipo penal, ou de pena maior, ou de valoração legislativa maior. Então, para tanto, você tem que estudar conflito aparente de tipos penais e, necessariamente, proibição do bis in idem. Porque, para fins dos princípios de solução do conflito aparente de tipos penais, que são especialidade, consunção e subsidiariedade, você passa necessariamente pelos fundamentos do bis in idem, pelos seus requisitos de incidência, para que, ao fim, em sua reação defensiva, o advogado venha com ônus argumentativo absolutamente coerente, vamos dizer assim, convencer ao julgador de que aquela suposta incidência de mais de um tipo penal, na verdade, é apenas um dos tipos, porque o conteúdo do injusto daquele tipo já abrange ou já abarca necessariamente os dos demais tipos imputados. Isso eu estou falando em termos de valoração jurídica da imputação. Para além disso, em sua dimensão material, é extremamente importante saber os fundamentos do bis in idem no que diz respeito às circunstâncias de aplicação de pena. Você riu que aqui é um tratado, mas eu acredito que merece aqui uma outra obra, e aqui eu já dou esse spoiler aos seus seguidores, de que o professor Paulo Queiroz, que hoje está na Universidade Federal da Bahia, que foi professor por muitos anos aqui da Universidade de Brasília, me convidou para, com ele, o professor Vladimir Aras, a gente escrever um livro
sobre aspectos de aplicação de pena, no que diz respeito ao nebis in idem, nessa proibição de revaloração de circunstâncias típicas ou circunstâncias judiciais no que diz respeito à aplicação de pena. Então, para a advocacia clássica, isso é imprescindível. Aquelas 8 circunstâncias do artigo 59, que são 8 conceitos legais indeterminados, como a gente fazer valer o princípio da individualização da pena e também o princípio da proibição da revaloração de circunstâncias quando da aplicação da pena, que os espanhóis chamam do princípio da inerência. A questão da reincidência também é uma questão muito discutida pelos estudiosos do nebis in idem, em que pese, não é, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da reincidência. Nós somos um dos, talvez, eu diria que em comparação com outros países, há sim reincidência em todos os países, mas como causa obrigatória de aumento de pena, é algo que é absolutamente questionável, não no que diz respeito ao bis in idem, mas eu acredito que no que diz respeito ao princípio da culpabilidade. Mas também é uma questão a ser estudada pelo nebis in idem. Então, na advocacia tradicional, eu diria que circunstâncias de aplicação de pena, concurso aparente de tipos penais, reincidência e algo extremamente deixado de lado pela advocacia, que é o concurso formal impróprio, que é o artigo 70, parágrafo único, que no modelo legal brasileiro é possível haver valoração dúplice, fática, tanto no aspecto típico quanto no aspecto de aplicação de pena. O concurso formal impróprio, eu defendo na minha obra que ele é absolutamente violador ao princípio do nebis in idem. Tô chocado, gente. É muita informação. Ó, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da advocacia mais ligada a essa parte do empresarial e depois, aí eu queria entrar em perspectivas e vamos fazer o caminho de trás para frente e lá no final a gente fala da história. Muito bem. Nessa parte empresarial, o nebis in idem é algo, eu diria que é um estudo obrigatório. No que diz respeito à lei de improbidade administrativa, à lei anticorrupção, justiça negocial, acordo de leniência, colaboração premiada, e aqui eu já entro no que eu chamo do aspecto de transversalidade do nebis in idem. Semana passada, eu tive a oportunidade de participar de um debate na UNB, na cadeira da professora Amanda Taide, uma estudiosa sobre acordo de leniência, e fiquei muito feliz em ver os seus alunos na academia discorrendo sobre imunidade penal a pessoas físicas decorrentes de acordo de leniência. Eu sei que a lei não permite isso, a jurisprudência ainda não aceita isso, mas eu fiquei absolutamente convencida de que é algo que merece um estudo aprofundado no que diz respeito ao espectro protetivo do nebis in idem. Porque existe, vamos dizer, o fato, o substrato material é o mesmo. E o princípio da culpabilidade, o modelo legal adotado pelo Brasil, não existe uma culpabilidade própria de pessoas jurídicas. A culpabilidade ela é emprestada da pessoa física, chamada culpabilidade por ricochete. Então, se a culpabilidade da pessoa física já é levada em consideração, valorada, logo é possível sim proibir essa revaloração. E aí, vice-versa. Então, eu fiquei muito feliz. Não é na área de direito penal, é na área de direito concorrencial, mas fiquei feliz dos alunos estarem, e da professora Amanda Taide, estar nesse sentido de transversalidade, de coordenação sistêmica das esferas punitivas do Estado. Porque, basicamente, o nebis in idem é isso. É coordenação das esferas punitivas.
compreendido o Estado como um todo orgânico. Pouco importa se é direito penal clássico, se é direito penal da empresa, se é direito administrativo, se é direito concorrencial, mas houve esfera de punição em suas agências estatais, elas devem ser coordenadas de forma sistêmica sob pena de violação ao nebis in idem. Então, é nessa perspectiva. Então, para a advocacia mais não tradicional, vamos dizer assim, a advocacia empresarial é imprescindível o estudo do nebis in idem, em todas as suas instâncias transversais, até na justiça negocial. Qual que é, assim, na justiça negocial tem um impacto evidente que, a depender do cenário, você pode ter direito ou não, por exemplo, ao acordo de não persecução penal. Quais são as perspectivas na justiça negocial? Eu diria previsibilidade e segurança jurídica. Como avançar na consensualidade se eu não tenho previsibilidade e segurança jurídica quanto a possível instauração por outras esferas governamentais da persecução em sentido amplo, não da persecução clássica de inquérito em polícia civil ou polícia federal, na perspectiva de punição, resposta punitiva no sentido de não reparatória. Ainda que por agências como CGU, TCU. Exemplo, um outro caso que, coincidentemente, também foi da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Por ocasião da Operação Lava Jato, uma determinada empreiteira pactuou, as pessoas físicas pactuaram colaboração premiada e a pessoa jurídica pactuou acordo de leniência. Tempos depois, o Tribunal de Contas da União, julgando dentro de suas atribuições aqueles fatos, aplicou à empresa a pena de inidoneidade de contratar com o poder público. Essa penalidade, ela tem a natureza de decretar a morte civil da empresa. Aquela empreiteira, pessoas físicas não a contratavam. Ela fazia obras monumentais, em regras pelo poder público. E aí o ministro Gilmar Mendes, ele suspende no liminar e depois confirma no mandado de segurança a desproporcionalidade da penalidade imposta ao TCU. Porque o fundamento do nebis in idem, em seu aspecto material, é proporcionalidade. Veja que era uma esfera, vamos dizer, uma agência executiva estatal fazendo valer as suas atribuições constitucionais. No entanto, o princípio do nebis in idem, que tem, inclusive, natureza assegurada nos tratados internacionais de direitos humanos, ele diz que para um único fato, uma única reação estatal. Existe um professor espanhol que eu acho perfeito. Uma tecla de piano, um único som. Muito bom. Então, é isso. Muito bom. Não importa se é natureza administrativa ou se é natureza penal clássica. As agências executivas devem coordenar o seu trabalho. Acho que é legal, você traz essa perspectiva e veja, eu começo a nossa conversa com uma visão muito micro, às vezes até provocando algum exemplo tradicional, e você traz uma perspectiva tão sistêmica e ampla que nos ajuda a pensar o cenário, o mundo jurídico como um todo, a partir dessa perspectiva, né? E não aquela visãozinha ali, mas tá tendo uma dupla punição aqui que vai impactar na dosimetria. Isso, porque essa é a dimensão material, é a clássica, é aquela que olha valoração de pena, circunstância já levada em conta pelo legislador e não pode ser levada em consideração pelo juiz. Essa é a dimensão material. Mas, para além disso, nós temos essa dimensão transversal e mais. A gente tem uma dimensão processual também muito olvidada, que é a de não haver dúplice processo, independentemente de condenação ou não. Porque em sua dimensão material, o nebis in idem não haverá mais condenação onde já tiver havido. Muito bem.
Mas a dimensão processual ninguém será processado 2 vezes pelos mesmos fatos. E aí, esse processo, ele poderá ter sido extinto por questões de natureza eminentemente processual, sem punição, sem condenação. E a dimensão processual, ela é muito olvidada. Muito legal. Agora, assim, acho que é legal fazer essa pergunta aqui. Nessa profunda pesquisa, Kate, ainda que para você, que é uma estudiosa na matéria e tem uma experiência prática natural pelo ofício, te pergunto, teve alguma perspectiva, algum achado nessa pesquisa que curioso, que você falou assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. E é inédito, assim, ó. Vou te falar, André, uma coisa que eu acho que só tem nesse livro aqui. Eu nunca vi ninguém escrever sobre isso, não. Tem alguma coisa assim? Assim, de ineditismo. É engraçada a sua pergunta, porque eu tive a oportunidade de falar com a professora Helena Lobo Costa. Eu e a professora Helena, nós não nos conhecíamos, e é engraçado, é tão perto, né, e tão longe. E foi um amigo do Max Planck que nos apresentou quando eu fazia doutorado e quando a professora estava escrevendo a sua tese de livre docência, também sobre o Nebisinidem. E é engraçado que as nossas pesquisas, elas tomaram o mesmo rumo sem a gente se conhecer, e a gente só se conheceu após o término da pesquisa. E conversamos e nos tornamos amigas. E eu disse a ela há pouco tempo, especialmente após a nova lei de improbidade administrativa, que eu não esperava ver em tão pouco tempo no Brasil tantos avanços. Por que eu digo isso? Você me perguntou lá atrás por que também eu fui estudar o Nebisinidem. Quando eu assisti a esse filme do Double Jeopardy, né, eu fui pesquisar a jurisprudência do Supremo sobre essa revaloração e encontrei um caso muito curioso do ano de 1986, um habeas corpus, onde um sujeito foi acusado de ter sido o autor material de um homicídio e ele foi a júri. Foi absolvido. Tempos depois, a polícia encontra o verdadeiro autor material do homicídio e esse autor material, ele admite que quem mandou matar foi aquele sujeito que já havia sido julgado. E, para minha surpresa, em 1986, por maioria, o Supremo, ele não concedeu habeas corpus a esse paciente na perspectiva apenas normativa. E mais, numa perspectiva normativa até absolutamente equivocada, porque ele dizia que o crime era artigo 121 do Código Penal, todavia, no primeiro processo, ele tinha sido acusado de ser o autor material, e no segundo processo, de ser o mandante. E eram condutas diversas. Olha que bizarro. Há um voto vencido do ministro Oscar Correia, belíssimo, onde ele traz direito comparado. O impetrante foi Ariosvaldo, o professor Ariosvaldo de Minas Gerais. O voto vencido brilhante foi do ministro Oscar Correia. Confesso que eu não me lembro de quem foi a relatoria, mas o ministro foi vencido. Enfim, o Supremo, em 1986, compreendia que ser mandante de um crime era uma conduta. Depois, você poderia ser novamente processado por ser o autor material. Enfim, eu estou dizendo isso porque esse era o aspecto do direito brasileiro até pouco tempo. Até pouco tempo, o que nós tínhamos no Brasil para mostrar sobre Nebisinidem era o mito da independência das instâncias, da absoluta incomunicabilidade entre as instâncias, e dentro do direito penal clássico, a perspectiva de que essa nuance de mandante ou autor material mudava a conduta. E aí eu vi, em pouquíssimos anos, a gente ter um boom de proteção muito mais à látere do direito penal. Infelizmente, a gente avançou mais no direito sancionador do que no direito penal clássico.
No direito penal clássico, nós ainda precisamos avançar nas circunstâncias judiciais de aplicação de pena e nós precisamos avançar na sobreposição irracional legislativa de tipos penais. Mas na perspectiva transversal de comunicabilidade entre as instâncias administrativas sancionadoras e o direito penal, eu não imaginava que em 10, 15 anos o Brasil hoje pudesse, em suas decisões, em sua doutrina, dialogar com a Europa continental, que tem construtos teóricos de séculos sobre o assunto. Então, hoje, André, eu posso dizer a você que a doutrina brasileira e a jurisprudência brasileira, no aspecto de dimensão transversal, consegue, em muitos aspectos, ser muito mais avançado do que países nórdicos, do que a França e do que até algumas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Agora, uma coisa que também me surpreendeu, em matéria de extradição, o Brasil tem uma jurisprudência muito garantista no aspecto do ne bis in idem. Eu não conhecia. Por ocasião da tese de doutorado, eu não descrevi com a minúcia que eu faço nessa edição das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o ne bis in idem, porque no doutorado a gente acaba que não ingressa muito na jurisprudência, sob pena de ter aspectos tão somente descritivos. E agora, nessa nova fase, com mais liberdade, eu estudei todas as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o ne bis in idem. Então, em matéria de extradição, nós temos decisões ainda do século passado, né, de relatoria do ministro Celso de Mello, que muito nos orgulha. Que a gente deve, sim, se orgulhar nessa semente do aspecto internacional do ne bis in idem, que é algo ainda que eu acredito que será o grande avanço do ne bis in idem nas próximas décadas, eu digo em termos globais, dar o aspecto internacional, porque as fronteiras hoje são fluidas, a globalização está aí, a troca de bens é algo absolutamente rápido, líquido, né? Como diria essa expressão tão comum hoje. A gente tem essa liquidez das coisas, essa instantaneidade, então já não combina esse aspecto de fundamentalidade estar restrito a territórios nacionais. Mulher, turma, isso aqui é muito legal, e como é importante a advocacia ter profundidade teórica, né? Porque não só a advocacia, mas por que eu digo advocacia? Porque nós impulsionamos o judiciário. E muitas vezes, se você tem essa profundidade e traz isso para a magistratura, traz isso para o debate, tudo que um juiz estudioso, um magistrado, uma magistrada estudioso quer, uma tese legal, profunda, uma pesquisa diferente, uma nova perspectiva para debater, para se debruçar. Então, acho que vendo a Kate falar e vendo a profundidade que ela tem, eu acho que essa provocação é importante para a advocacia. Claro que a perspectiva prática é fundamental, mas essa visão de mundo, esse substrato do princípio, da história do histórico, abre horizontes para a gente desenvolver teses para pensar e exercitar. Agora, vamos lá. Eu queria ouvir, Kate. Agora, você me permite, claro, aí, o que você falou, eu gostaria muito de falar isso, que eu até disse que no doutorado eu não abordei as decisões do Supremo com a profundidade que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer agora. E o que você falou, André, eu acho extremamente importante, porque, de fato, a doutrina, quando eu falo doutrina, é doutrina também produzida em peças processuais. A doutrina, ela é o cimento da jurisprudência. A jurisprudência deve beber, né? Ter como inspiração as peças processuais que se inspira na teoria. Então, assim, é imprescindível que haja essa preparação da advocacia e talvez, nunca tinha pensado sobre isso,
mas talvez os avanços na área sancionadora, na área da justiça negocial, tenha vindo muito pelos estudos, né, dos advogados que militam nessa área. E talvez o direito penal clássico tenha ainda ficado preso ao mito da incomunicabilidade das instâncias e mais, tenha ficado preso ao que o criminólogo Álvaro Pena Pires fala quando diz que o cientificismo penal foi importante para que a gente tivesse nossa autonomia e independência do direito civil, de ter pena aqui na perspectiva clássica de pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa, como resposta por crimes. O tempo passou e a gente parece que continua preso ao século XVIII. Nós não conseguimos ainda compreender que é possível, sim, pensar em outras respostas, e aí meus aplausos para aqueles que estudam a consensualidade hoje como resposta por conflitos estatais, e que foi o campo que mais evoluiu quanto ao espectro protetivo do nebis in idem. Foi legal. O campo onde hoje é possível pensar em coordenação sistêmica de esferas. Exemplo, Ministério Público, CGU, TCU, pensando em ações coordenadas. Então, é preciso que a gente traga esses aspectos, essas quebras, né, de paradigmas para o direito penal clássico. Até porque, e aqui eu sempre gosto dessa frase de Kant, quando a prática não espelha a teoria, é porque falta teoria. Muito bom, muito bom. Kate, vamos lá. Tópicos aqui, para a gente fechar essa mini resenha da obra. Perspectivas. Quando você fala em perspectivas, pois é. O que você está tratando nesse aspecto? O que é que eu proponho aqui, não é? Dentro do aspecto... e essa proposta, ela vem desde a tese. Eu proponho que haja... o ideal seria uma lei, evidentemente, que admitisse... Eu trago dois modelos. Tem um modelo espanhol e um modelo alemão. Okay. O modelo alemão, sempre que existe possibilidade de incidência de lei penal e de lei administrativa sancionadora, o juiz penal, ele tem competência para conhecer de toda a situação. Então, um exemplo singelo. Um fato que se subsume a ato de improbidade e a crime seria um único processo de competência do juiz criminal. Porque evitaria duplicidade sancionatória e duplicidade de persecução. Então, o modelo legal estende a competência do juiz para englobar todas as possíveis incidências de infrações de natureza sancionadora. Esse é o modelo alemão. Então, ele estende a competência do juiz para evitar decisões inconsistentes, incoerentes e com duplicidade. Okay. Modelo espanhol. No modelo espanhol, sempre que há autoridade administrativa, que em regra é quem primeiro toma conhecimento e quem primeiro processa aquela situação, processa em sentido procedimental, sempre que a autoridade administrativa verificar que existe a possibilidade de incidência de lei penal, ela suspende o procedimento, a prescrição fica suspensa e ela remete o caso para o juízo penal. O juízo penal resolve o caso e, ao final, se houver algum resíduo, ele encaminha de volta à autoridade administrativa. Esses são os dois grandes modelos que nós temos. Além disso, nós temos estándares protetivos ao nebis in idem muito interessantes pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que o STJ tem feito isso em algumas situações.
O que é isso? Primeiro, conexão probatória. É muito comum que uma infração fiscal também espelhe um crime fiscal. Então, para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, é até possível essa duplicidade de procedimentos, desde que haja coordenação temporal e probatória. É o que o STJ tem feito em algumas situações, quando existe absolvição na esfera administrativa ou na esfera penal, mas o caderno processual, vamos dizer assim, é o mesmo. Então, se faltou prova em uma esfera ou em outra, o resultado será o mesmo. Excelente. Então, tem que ter essa conexão probatória, ou seja, o segredo é a coordenação das agências estatais. Então, claro que o modelo, a perspectiva ideal era a reforma legislativa, mas trabalhando na realidade é possível trazer esses estándares doutrinários e jurisprudenciais comparado e aplicar aqui. E eu acho que nós avançamos muito, né? Eu tenho dito isso, com a lei de improbidade administrativa, quando reconhece essa natureza punitiva e quando reconhece a comunicabilidade entre as instâncias. Essa é a nomenclatura que eu gosto de usar. Nós não temos independência, nem independência, nós temos comunicabilidade entre as instâncias punitivas. Ok, sabe que, vendo você falar aqui, acho que o colega está nos ouvindo, está falando, nossa, eu queria essa mulher minha professora aqui. Eu queria essa mulher minha professora. Pô, tema espinhoso, ela fala assim de um jeito que, pô, tá acessível para mim. Então, pô, legal, Kate, isso é muito legal. Deixa eu dar um exemplo que uma advogada me abordou semana passada. Eu estava no seminário do IBCCRI, uma advogada disse que tem um caso. Ela foi constituída por uma vítima de injúria do Código Penal, e o fato também se subsumiu ao crime de racismo. E aí, ela, querendo fazer valer o ne bis in idem, ela se preocupou muito no aspecto procedimental, numa possível coordenação no polo ativo entre Ministério Público e um assistente de acusação. Ação penal privada e ação penal pública, tudo junto. Quando ela veio me perguntar, aí eu disse, não, eu acho, aí olha a perspectiva clássica lá do concurso aparente de tipos penais. Se aquele fato está sendo imputado ao algoz aí, vamos dizer, do seu constituído, aquele crime de ação penal pública, no caso, análogo a racismo, ele transborda já o conteúdo do injusto da injúria de ação penal privada. Então, eu não sei se isso foi bom para ela, porque ela... mas do ponto de vista de justiça sistêmica, é uma só ação penal, porque essa ação penal pelo racismo abrange o conteúdo de injusto da perspectiva da ação penal privada. Então, é um caso singelo, não é? Mas que é possível que haja muito isso das pessoas responderem, né, por ação penal privada pelo mesmo fato, com bem jurídico referencial. Quando eu digo bem jurídico referencial, é nessa seguinte perspectiva. Crime de trânsito. O crime de trânsito, não importa de que bem jurídico eventualmente se diga, mas ali, com certeza, tem no meio vida, integridade corporal. Concorda? Independente. Segurança viária, ok, mas a segurança viária é para proteger quem? A nossa vida. Então, quando você disse, explica o que é ontologia, é nesse aspecto que a gente tem que ver o que é bem jurídico. Não é aquele bem jurídico, até eu gosto dessa expressão que eu uso aqui na minha conclusão, que não na sutileza metafísica, eventualmente, não é, que venha a constar de retóricas dos manuais,
mas é, na verdade, o que está por dentro daquilo ali, os bens referenciados. Fantástico. Por mais que você diga, é a segurança viária. Ok, concordo. Mas a segurança, ela está sendo protegida para proteger a integridade física e a vida das pessoas. Então, por exemplo, nós deveríamos avançar e não permitir infração administrativa por condução sob efeito de álcool e crime em razão de condução sob efeito de álcool. Porque o crime, ele engloba o conteúdo do injusto da infração administrativa. Kate, extraordinário. Agora, para fechar, você comentou alguns momentos aqui, acho que muitos... E é tradicional, né? Às vezes a pessoa aprende isso na faculdade, tá dentro da prática jurídica e dificilmente ela parou para se aprofundar no instituto, na perspectiva histórica, e isso é natural. Em alguns momentos falou, olha, esse instituto que é secular. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a origem do instituto, a perspectiva histórica, que eu vi que você trabalhou muito bem, com muita profundidade aí. Foi algo muito, muito caro para mim e assim, eu reputo que eu consegui fechar a minha pesquisa no dia que eu encontrei a referência do que eu vou falar. Havia um autor chamado Munhoz Clares, já não me recordo do primeiro nome. Munhoz Clares escreveu um livro sobre o Nebuchadnezzar, e é dele a frase, né? Para cada tecla do piano, um único som. E ele escreve esse livro e ele diz, de uma forma assim muito direta, que o Nebuchadnezzar decorre do direito helênico e não do direito romano. Todos os manuais, a maioria dos manuais diz que o Nebuchadnezzar vem do direito romano, da época de Justiniano, como um dos efeitos da coisa julgada. E ele dizia, sem tanta explicação, que era um princípio de lógica e que estava na Constituição de Atenas. E que havia discursos de Demóstenes, 2, e ele dizia que tratava do Nebuchadnezzar. Aí eu dizia, meu Deus, onde é que eu vou achar isso? Porque eu não poderia apenas referenciar no autor Munhoz Clares que ele não era um tratado, vamos dizer assim, sobre o Nebuchadnezzar. Fantástico. E aí eu encontro as referências dos discursos de Demóstenes e da Constituição de Atenas, eu procurei muito, muito, e não encontrava em nenhuma biblioteca jurídica. Eu encontrei na Faculdade de Medicina de Freiburg. Tô chocado, gente. E nesse dia, quando eu encontrei os livros, e aí é um princípio de lógica na perspectiva de consunção. Meio que nós não nos banhamos nas mesmas águas de um rio 2 vezes. Aquilo que aconteceu e não volta mais. Então, nessa coisa da lógica, é mais lógica do que jurídica. Para cada situação, uma única resposta. Para cada fato, uma única consequência. Porque quando você aplica aquele fato, dá uma resposta, se consumiu, se exauriu a possibilidade de você valorar aquilo ali. Existe uma expressão no Nordeste muito engraçada que quando alguém fica revivendo aquilo ali, a gente diz assim, fulano gosta de moer. Moer, não sei se você já escutou essa expressão. Escutei. Ali está moendo. Ou seja, aquela coisa reprocessando, refazendo, revalorando, rejulgando, reestabelecendo. Então, esse ré do voltar, na lógica helênica, não poderia. Então, você iria tratar das situações e a ela dar respostas uma única vez. E então, de fato, eu encontrei os discursos de Demóstenes e os discursos que ele fala nessa lógica consultiva do Nebuchadnezzar foram relacionadas a leis tributárias em relação à herança. A lógica era se o Estado, à época, compreendeu que a tributação da herança
era a regra Y, não poderia depois impor a regra X. Essa é a lógica do Nebis-in-idem. Não valoração duas vezes, não consequencializar duas vezes a mesma situação. E, de fato, é muito mais lógico do que jurídico. Ele se torna com viés jurídico no direito romano, na época de Justiniano, sim, quando ele atribui os efeitos da coisa julgada. Mas ele vem da lógica do direito grego. Kate, agora deixa eu fazer um merchan aqui. Turma, seguinte. Assim, nós temos que terminar assim. Por que nós temos que terminar assim? Porque agora você tem que comprar o livro e ler. A mulher, não é um princípio secular, não, é milenar. Milenar. Século VI antes de Cristo. Olha isso, meu Deus do céu. O que é? Então, acho que um jeito legal de terminar aqui, porque para te provocar a buscar a obra, a degustar essa obra aqui. E, Kate, quero te parabenizar por tudo que você está fazendo pela perspectiva acadêmica. Cara, demanda um esforço de tempo, de dedicação, de trabalho para produzir uma obra como essa aqui. Isso é muito importante. Então, nesse momento, né, que muito digital, muita tela, você vai comprar esse livro aqui na versão física e vai ler e vai mandar pra gente. Pô, manda lá pra Kate. Você usa rede social, Kate? Uso sim. Qual que é? Meu Instagram é Kate Saboia. Kate Saboia, então manda lá, Kate, ó, comprei, manda foto lá do livro pra ela. Comprei, tô lendo. Pô, obrigado pela perspectiva, obrigado pela pesquisa. Isso é uma coisa, Kate, que eu sempre digo que é muito importante, porque, turma, esse feedback que nos incentiva. A Kate, uma mulher muito bem sucedida, magistrada, mas ela não vai ficar mais rica com esse livro aqui não, sabe? Vendi um best-seller, não é isso. Isso aqui é uma contribuição para o mundo jurídico, isso é uma contribuição para a academia, isso é uma contribuição para a evolução do pensamento jurídico. Isso aqui é uma contribuição para quando alguém estiver fazendo uma pesquisa, vir aqui no livro dela e falar, eu achei num livro escrito por um autor assim, eu encontrei lá, assim como ela encontrou lá na biblioteca de medicina. Então, é muito importante, tá? Muito importante que a gente leve essa mensagem adiante, que a gente incentive a leitura, a pesquisa, o aprofundamento teórico e que a gente vai nas raízes das coisas, como a Kate foi aqui. Então, minha amiga, obrigado. Foi um prazer gigante escutar aqui e aprender contigo. Fico absolutamente à disposição, à sua disposição, à disposição de todos os seus associados. E é sempre muito bom falar, né, sobre o Nebis-in-idem nessa busca incessante. Há algumas décadas que eu venho estudando o Nebis-in-idem nessa... pelo fim, vamos dizer, do mito da independência das instâncias, né? E pelo início da comunicabilidade das instâncias entre essas várias esferas estatais punitivas que são comuns ao mundo moderno. A sobreposição legislativa de tipos também é comum, mas o que não é comum é a imposição, mais de uma vez, de uma consequência sancionadora pelo mesmo fato. Independentemente de retórica ou de sutileza metafísica. O que importa é o substrato material do fato, o que importa é que seu fundamento não seja reparação e sim punição. E, independentemente do diploma legal onde esse fato venha a ser subsumido, a gente tem que fazer valer aí o escudo, eu digo, protetivo do Nebis-in-idem, sob pena, né, de prevalência de fraude de etiquetas e de violação a um direito fundamental já assegurado pelos gregos desde o século VI a.C. Então, oxalá que chegue aqui o nosso dia da transversalidade, dessa perspectiva de direito processual, de não ser processado mais de uma vez é importante, e da justa valoração de circunstâncias de aplicação de pena. Senhoras e senhores, essa aqui é a Kate Saboia. Se aprume e vá comprar essa obra aqui, que isso aqui vai mudar seu senso crítico e trazer novas perspectivas. Kate, obrigado. Obrigada.